Olá, torcedora! Olá, torcedor tricolor! Entra no ar o Clube das Laranjeiras, o seu canal com notícias do tricolor carioca. Eu me chamo Paulo Furtado, seu trepidante na jogada. Bem, pessoal, tivemos aí 10 dias de paralisação, 10 dias sem futebol, onde o Fluminense teve tempo suficiente, vamos dizer assim, para tentar recuperar alguns jogadores que estavam com problema de contusão muscular, outros jogadores machucados, e também o Fluminense teve tempo para tentar contratar alguns jogadores, tá? Então a gente vai começar falando aqui sobre uma contratação, ou seja, a tentativa de uma contratação que, ao meu ponto de vista, realmente já seria fracassada logo de início. O Fluminense tentou contratar o jogador Cleison, jogador na segunda divisão, tá, do campeonato japonês. Cleison, que já atuou no Bahia, clube baiano, e também atuou no clube Cuiabá, lá do Mato Grosso, tá certo? Porém, o que pegava na contratação desse jogador? Cleison, com mais 2 homens, em 2021, se envolveu numa confusão e foi acusado de agressão, tá certo? Mediante isso, tá, foi aí tido pela justiça, né, que de repente não poderia atuar, né, em determinado momento em clubes brasileiros. Então, o que o cara fez? O cara pegou, né, meteu o pé para outro país, né, até que se fosse julgada essa questão, né, pela Conmebol, né, ou até mesmo pela FIFA, e foi para lá jogar seu futebol. E o Fluminense simplesmente contratar esse cara, já com problema, né, mediante a justiça. Mesmo a justiça dizendo que ele tinha sido liberado, tá certo? Agora eu pergunto para você, torcedor, se você fosse dirigente do Fluminense, você perderia tempo tentando contratar esse jogador? Eu acredito que não. Então, nessa semana, o jornalista Vitor Lessa, né, tweetou dizendo que o Fluminense estava recuando da contratação desse jogador, pelo fato dele, né, ter essa coisa aí, né, ou seja, não está sendo repercutido bem na mídia. Cara, eu acredito da seguinte forma: se o jogador está com problema e você já sabe, o clube já sabe, cara, não entra nessa, não tenta contratar, né? Desculpem a expressão, pessoal, mas merda, enquanto mais mexe, mais fede, tá certo? Então, espero que seja a página virada, né, e que o Fluminense realmente desista de vez da contratação desse jogador, tá certo? Enquanto isso, tem clube que não quer vir para o Fluminense, tá? O Cleison queria vir para o Fluminense, mas tem jogador que não quer voltar para o Fluminense. Estou falando aqui, tá, do jogador Caio Paulista, tá, que tem contrato com o Fluminense até 2026, tá? E, diga-se de passagem, tá indo muito bem lá no São Paulo, no Clube Paulista. E em reportagem aí, numa entrevista para a Gazeta Paulista, disse que não pretende voltar para o Rio, que ele quer ficar onde ele está, que tem que ficar lá em São Paulo, tá certo? O passe desse jogador, avaliado aí em 18 milhões de reais, tá? Ele fica lá no São Paulo até então, né, meio que emprestado para o Clube Paulista, porém ele disse bem claro que não pretende voltar para o futebol carioca, né? Diga-se de passagem, né, para o Fluminense. Então, criticado no Rio pela torcida do Fluminense, ele faz um bom campeonato, realmente, né? Campeonato brasileiro aí, pelo tricolor paulista. Porém, com atuações boas e bem vistas, clubes europeus também pretendem fazer uma oferta a esse jogador. Na época em que o Caio Paulista esteve aqui jogando no Fluminense, né, a torcida, com olhar de torcedor, viu que ele não fazia, tá, uma boa campanha pelo tricolor carioca e pediu a saída desse jogador.
até que ele foi emprestado lá para o Clube Paulista, aonde que ele vem vindo fazendo aí, né, realmente um bom campeonato brasileiro, tá certo? Falando de jogadores aí que estavam no estaleiro e que de repente voltem, né, a esse time do Fluminense na próxima partida contra o Atlético Mineiro, eu começo falando do Felipe Melo. Felipe Melo, que estava cumprindo suspensão no Campeonato Brasileiro, né, estava liberado para esse jogo, né, contra o Atlético Mineiro, né? Mas uma notícia de última hora, tá? No Twitter de última hora, né, do Fluminense, Twitter oficial do Fluminense, dizendo que no jogo de treino, Felipe Melo sentiu uma contusão e está fora da partida contra o Atlético Mineiro. Jogo esse que será, tá, na Cidade do Aço, lá no estádio do Volta Redonda, nessa quarta-feira, tá certo? Gente, eu vou dizer para vocês, cara, a fase do Fluminense não tá legal. As coisas não estão colaborando, tá, para que realmente o Fluminense aí consiga recuperar esses jogadores, tá, e consiga trazer reforços, tá certo? Outro jogador que deve de voltar também, está praticamente confirmado, é o Samuel Xavier, né, que cumpriu suspensão, né, segundo cartão amarelo, e volta para essa partida contra o Atlético Mineiro. Samuel Xavier, né, que vinha fazendo aí boas partidas, né, tá de volta ao time Fluminense nesse jogo contra o Atlético Mineiro e espero que faça realmente uma boa partida para agradar aí realmente a torcida tricolor. Marcelo, tá? É outro jogador que talvez volte nesse jogo também, né? Que o Marcelo vem treinando, tá? Vem fazendo bons treinos e praticamente aí não está sentindo nada, né? Naquela lesão que ele vinha trazendo aí na coxa. Mas eu acredito que o Marcelo deve ter aí condições de enfrentar o Galo nessa quarta-feira. Ganso também é um jogador também que tem presença praticamente confirmada, né? E que vai realmente reforçar o time do Fluminense. Mas vamos falar aqui de seleção brasileira? Pois bem, o André foi para a seleção brasileira, né? Para jogar pela seleção nesses jogos aí, nessa paralisação da FIFA. Porém, o André não está sendo aproveitado. Pergunto para você, pessoal aí da CBF, tá? Cara, então para que vocês levaram, né, o nosso amigo André para lá se o cara não joga? Você tem que dar oportunidade para ele, tá certo? Porque se você pegou ele no clube do Fluminense, tá, levou para a seleção, é para o cara jogar, tá certo? Então seria melhor, já que levou ele para não jogar, seria melhor ele ficar aqui no clube, no CT, treinando junto com o time do Fluminense. Vocês concordam comigo? Poxa, se o cara tá aí, coloca o cara para jogar. Ou se não, deixa ele aqui, nem convoca, tá certo? Com isso, tá? O André, a gente não sabe se vai dar tempo, tá, dele voltar para atuar nesse jogo do Fluminense com o Atlético Mineiro, a gente não sabe se vai dar tempo. Outro jogador também que a gente não sabe se vai dar tempo de chegar a tempo, né, para esse jogo contra o Galo, tá? É o John Ares. Eu acho muito complicado ele fazer a partida dele lá, tá? Pegar um avião aqui para o Brasil, tá? Fazer escala, né, do Rio de Janeiro para Volta Redonda, eu acho meio complicado isso, tá? Vai chegar muito cansado, então eu quase que descarto, né, a utilização, desse jogador, né, o Fernando Diniz colocar esse cara em campo, tá? Mesmo, vamos dizer, mesmo que ele chegue, o cara vai chegar muito cansado, tá certo? Então eu acredito que ele realmente não vai estar apto aí para jogar nesse jogo contra o Galo na quarta-feira, tá? Mas sério, cara, desculpa a expressão, mas seria melhor, tá, deixar o André treinar aqui no CT do que levar o cara para lá e realmente não usar esse cara, tá certo? Nino, que sentiu contra o jogo contra o Goiás, tá? Também é dúvida, né? Vamos dizer assim, eu acredito que o Nino não deve jogar essa partida, né? É mais um jogador aí que fica naquela coisa, será que joga, será que não joga, né? Outro jogador também que vai desfalcar o Fluminense
é o Manuel, né, que foi aí pego no antidoping, suspeito, tá, de ter usado uma substância e foi pego no doping. Doping, como é que funciona isso? Doping, vamos lá. Como é que o Manuel foi selecionado para fazer esse exame de doping? Funciona da seguinte forma, tá? Como em algumas indústrias também funcionam assim, o pessoal vai e fabrica uma quantidade, né, de materiais. Vamos dizer, vou fabricar aqui uma quantidade de caneta, tá certo? Você imagina você fabricar ali 10 mil canetas, né, e fazer ali a investigação, ou seja, levar para o laboratório, né, essas 10 mil canetas para ver se realmente ela está boa, se ela atende o padrão de qualidade. Fica complicado, né? Então o que eles fazem? Eles vão lá, pegam, né, uma caneta, selecionam uma caneta, ou de repente 10 canetas desse montante de 1000, né, e faz o teste, aplica um teste sobre essas 10 canetas. Correu tudo bem? O lote todo está beleza. Se correr mal, tá, o lote todo não está legal, tá certo? Então no futebol, realmente acontece da mesma forma. Foram lá no time do Fluminense, peraí, vamos pegar o Manuel, que vai representar esse time do Fluminense no exame antidoping. Infelizmente, pegou o cara que tinha uma substância, tá? Vamos dizer assim, tá, pessoal? Isso ainda está sendo investigado, tá? Que tinha uma substância, né? E essa substância realmente foi diagnosticada como um doping. Então, provavelmente o Manuel, tá, vai ficar um tempo aí fora desse time do Fluminense, tá? Para o jogo contra o Galo, ele já está fora, tá? E provavelmente aí o Manuel deve se apresentar, né? Se tudo correr bem, ao time do Fluminense depois de setembro, tá certo? Então a gente vai vendo, cara, que as coisas aí não estão muito legal, tá? Para o time do Fluminense, tá certo? Outro jogador que vinha treinando, tá, nesse time do Fluminense, tá? Antes de ser lesionado, eu falei aqui várias vezes que para mim era um dos melhores jogadores do Fluminense, destaque, tá? Que era o Alexander. Estava vindo treinando normalmente, tá? E provavelmente faria esse jogo contra o Galo, já na quarta-feira, tá? Lá no Rodrigo de Oliveira, na Cidade do Aço, tá? Mas o Alexandre, no treino, teve uma contusão grave, uma contusão de nível 3 e também está fora desse jogo contra o Atlético Mineiro. Alexandre, tá, que viria nesse jogo, para fazer esse jogo contra o Atlético Mineiro, agora só deve retornar só depois também de setembro, se tudo correr bem. Tá certo? Bom, pessoal, eu tentei atualizar aqui para vocês, tá, as últimas notícias que tem vindo acontecendo no Fluminense, tá certo? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. O que vem acontecendo com esse time do Fluminense, realmente, se a gente for analisar, seria, vamos dizer assim, uma coisa realmente esperada, tá? Que aconteceria nesse time do Fluminense. Ressalvando, eu quero ressaltar aqui, tá? Fazendo uma ressalva de jogadores como o Alexander, que é um jogador que subiu da base, infelizmente sofreu essa lesão, tá certo? Vamos tirar aqui então o Alexander, vamos falar dos outros jogadores, tá? Marcelo, Felipe Melo, tá certo? São jogadores, cara, que já estão numa certa idade, são jogadores realmente que são rodados, né? Vamos dizer assim, jogadores cansados, né? Mas o Fluminense quis trazer esses jogadores. Marcelo, ídolo do Fluminense, ídolo do Fluminense. Um ídolo que retorna para o clube. Vai vender muita camisa? Vai vender muita camisa. Vai ter uma repercussão muito boa lá fora, na mídia? Vai ter uma repercussão muito boa. Esse é o ponto positivo, tá, da vida do Marcelo Fluminense, tá certo? Agora, dentro de campo, ele vai ser totalmente usado pelo Diniz? Não vai ser. Tá? A gente tem visto isso aí, não vai ser. Né? Entrou no jogo contra o Flamengo e arrebentou? Sim, beleza, Fluminense campeão de boa, tá? Mas e agora? Quantos jogos decisivos, até contra o próprio Flamengo, que o Marcelo está fora? Então, isso tudo, pessoal, foi uma escolha, tá, que o Fluminense fez. E agora o Fluminense realmente paga por essa escolha
que o Fluminense fez, tá certo? Felipe Melo é outro jogador também, tá? Vamos dizer assim, final de carreira, né? E a gente sabia disso, tá? Quando ganha, é bom? É bom. Quando perde, a gente olha esse lado, tá? Isso aí é normal, tá? É normal. Não só da torcida do Fluminense, como qualquer outra torcida de qualquer clube. É normal você olhar assim, você vê o rendimento do jogador quando ele está bem. Quando ele está mal, você também vê o rendimento dele. Só que quando ele está bem, você olha com um olhar otimista. Quando está mal, você olha com um olhar pessimista, tá? Mas se o jogador ele é promessa, ou seja, se o jogador é novo, ele tem a condição de se recuperar. Agora, o jogador mais velho é complicado, porque as chances desse cara se lesionar é muito maior, tá? Do que um jogador aí, em média de seus 20, tá? Até aí, no máximo, 25, 30 anos, tá certo? Então, escolhas que o Fluminense fez e agora o Fluminense paga por essas escolhas, tá certo? Essa semana nós tivemos aí um protesto da torcida do Fluminense no CT do Fluminense, tá certo? Onde que até alguns torcedores entraram dentro do CT, tá? Conversaram, tá, com alguns jogadores, né? Eu digo para vocês, torcida do Fluminense, você está certa, você está totalmente certa, tá? A torcida do Fluminense tem que protestar sim e fazer como ela fez, ir lá para protestar, reivindicar melhorias nesse time do Fluminense, melhorias no clube, tá? Civilizadamente, como a torcida do Fluminense fez, tá? Nada de violência, tá certo? Então a torcida do Fluminense foi lá, protestou, deu seu recado. Parabéns, torcida do Fluminense. É isso aí. É assim que a gente tenta resolver as coisas, tá? Agora vamos ver, né, se a diretoria do Fluminense, né, se a presidência do Fluminense realmente vai fazer alguma coisa para trazer reforços não problemáticos para esse time do Fluminense, tá certo? Bem, pessoal, eu não ia falar aqui sobre isso, tá? Mas eu preciso falar. O Clube das Laranjeiras, pessoal, é um canal onde ele traz notícias do tricolor carioca, ou seja, notícias que realmente acontecem dentro do futebol do Fluminense, tanto masculino como feminino, basquete, enfim, aonde o Fluminense estiver, o Clube das Laranjeiras vai trazer notícias do tricolor carioca, tá certo? E aqui nós vamos falar a verdade, tudo o que está acontecendo, tá? Então eu vou dizer para vocês uma coisa, né? Tem torcedor, tá, que falou, poxa, você fala demais e tal. Cara, eu sou torcedor como você, tá? Então, primeiramente, eu vou respeitar o clube do Fluminense, tá? Que é meu clube de coração, tá certo? Primeiramente, eu vou respeitar o Fluminense, tá? Depois, eu vou respeitar o torcedor que é você, como eu, tá certo? Então, eu vou respeitar você, mas eu vou falar a verdade sobre o Fluminense, tá certo? Doa sim, doa não, eu vou falar a verdade. Vou tentar trazer sempre para você aqui tudo aquilo que está acontecendo, mas a minha maneira de pensar eu vou colocar aqui também, tá certo? Respeitando, primeiro, a entidade que é o Clube do Fluminense, tá certo? Fluminense Futebol Clube, e você torcedor e você torcedora, tá? Diga-se de passagem, torcedora do Fluminense, obrigado, tá? O Clube das Laranjeiras está crescendo aí, tá? Poxa, principalmente porque a torcida feminina do Fluminense está apoiando muito o Clube das Laranjeiras, tá se inscrevendo bastante, está participando demais dos comentários. Mais uma vez aqui eu queria agradecer a torcida feminina do Fluminense, tá? Pretendo trazer aqui notícias, tá, do futebol feminino do Fluminense. Lembrando que o Fluminense tá aí nas semifinais, tá, do Campeonato Brasileiro, tá, da série B, né, do Campeonato Brasileiro, tá, já confirmou a sua participação
né, no ano de 2024, tá? Para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, diga-se de passagem, torcedora tricolor, parabéns para vocês, parabéns para o clube do Fluminense Futebol Clube Feminino, parabéns para vocês. Então a gente já tem essa bela notícia, tá? Que é a participação do time feminino do Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, como eu estava dizendo aqui, eu vou trazer sim notícias, tá, do tricolor carioca, seja masculino, seja feminino, e aonde o Fluminense estiver, mesmo eu assistindo somente da televisão, mesmo eu assistindo, tá, na tela do computador, mesmo eu assistindo, tá, no estádio ou até mesmo ouvindo no radinho, tá? Eu vou tentar trazer para vocês notícias do Fluminense, do tricolor carioca, tá certo? Mas e você, torcedora? E você, torcedor, que ainda não faz parte, ainda não se inscreveu no Clube das Laranjeiras, esse canal que cresce a cada dia? Se inscreva, dê seu like e principalmente participe dos comentários aqui do canal, porque isso ajuda muito ao Clube das Laranjeiras trazer novos vídeos, tá? Novos comentários do nosso clube de coração, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu me chamo Paulo Furtado, seu trepidante na jogada. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!